funcionou. Eu fui reduzindo, só não deixar o arquivo encher demais. Nós vamos continuar com análise de circuitos. Na última aula eu fiz aquela introdução, né, de fazer uma análise por ramos no circuito, né, ramos ou trecho. Hoje pretendo avançar com análise por malhas, né, a análise simplificada, análise padronizada, depois análise por nós, e assim a gente vai seguindo, tá? Então, na última aula, a gente já resolveu alguns exemplos, alguns exercícios, e lá eu resolvi usando um método algébrico, que é o método da substituição, né? A gente achou 3 equações, depois a gente foi isolando as variáveis em cada equação e substituindo uma equação na outra. Esse é o método mais trabalhoso. Apesar de ser o método mais simples de entender, eu não vejo muita vantagem nele, porque a gente acaba tendo maior possibilidade de erro, sabe? Então, hoje nós vamos aprender como que a gente resolve, né, faz a análise do circuito utilizando matrizes e determinantes. Muito provável que vocês tenham estudado isso, matrizes e determinantes lá no ensino fundamental. Eu não sei se no curso de engenharia vocês já estudaram isso em alguma disciplina passada. E lá vocês ficam se perguntando, né, pô, mas onde que eu vou utilizar matrizes e determinantes? E hoje vocês vão ver aqui na parte de circuitos elétricos como que a gente resolve os circuitos. Vocês vão perceber que, na verdade, é até mais simples resolver por matriz do que substituindo por equação, tá? Então vamos lá, né? Antes, eu gostaria de fazer uma revisão breve sobre matrizes e determinantes. Bom, o que é uma matriz? Uma matriz é um arranjo de números em forma de tabela. Então, eu acho que se algum professor de matemática ou de cálculo me ouvir falando isso, provavelmente ele vai infartar, mas como eu não sou professor de matemática, eu gosto da definição mais simples, né? Então, vamos falar de exemplos de matrizes. Quando a gente fala de tabela, né? Por exemplo, a gente pode ter uma matriz desse jeito. Ó. Aqui eu tenho o número A1, né? A2, B1 e B2. Então, está aqui. Ó. Aqui nós temos as linhas da matriz e aqui nós temos as colunas da matriz. E para nós, a gente vai estudar 2 tipos de matriz. Essa daqui é uma matriz 2 por 2, né? Ou matriz de segunda ordem. Mas também existem matrizes de terceira ordem, né? Então, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, coluna A. Então, nós temos a linha, né? O número A1, o A2 e o A3. Depois, coluna B, 1, B2 e B3. E da mesma forma, a coluna C, C1, C2 e C3. Então, aqui é uma outra matriz, e essa daqui é uma matriz de terceira ordem, também chamada de matriz 3 por 3, ok? Bom, existem formas da gente, por exemplo, multiplicar, dividir matrizes, somar, subtrair, etc. Nós vamos focar num conceito que é chamado de determinante. Não vou nem definir o que é determinante para vocês, eu vou mostrar o que é. O que é determinante, né? Que também a gente vai representar só pela letra D. Se eu pegar essa matriz, por exemplo, a determinante dessa matriz que eu coloquei ali, a matriz 2 por 2. Então aqui nós temos A1, A2 e B1, B2. O que é a determinante? Nós vamos pegar, multiplicar cruzado isso daqui, ó, e subtrair. Então, a determinante dessa matriz vai ser isso daqui, ó. Então, essa determinante será igual a A1 vezes B2 menos A2 vezes B1. Ok? Então, tá aí o conceito de determinante. Bom, para a matriz 2 por 2, é fácil, né? A determinante é só isso mesmo, só multiplicar cruzado e subtrair, tá? Quando a gente pega uma matriz maior, né, 3 por 3, que é a maior parte dos nossos circuitos elétricos é matriz 3 por 3,
Se a gente encontrar um circuito que a gente vai ter duas variáveis, duas equações, eu nem resolveria pela matriz, a gente pode só simplesmente substituir as equações que fica mais fácil. Então, vamos considerar aqui, ó, aquela matriz lá, A1, A2 e A3. B1, B2 e B3. Depois a coluna C, ó. Então, C1, C2 e C3, tá bom? Bom, como que a gente resolve essa matriz? Existem umas técnicas diferentes, né? Mas uma técnica que eu gosto muito, que é a mais simples, é a gente, repetir a primeira e a segunda coluna, ou seja, a coluna A e B, a gente vai repetir aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui agora assim, ó, A1 do lado, A2 e A3. Depois B1, B2 e B3, tá bom? Bom, o que a gente faz agora é fazer as multiplicações, tá? Como que a gente vai fazer então? Nós vamos pegar isso daqui, ó, e multiplicar nesse sentido. Então, isso daqui, ó, vai ser positivo, tá? Depois nós vamos pegar isso daqui, somar com isso daqui, ó, que também vai ser positivo. E somar isso daqui, multiplicando também, que vai ser positivo, tá bom? Então, vamos resolver isso, ó. A determinante, então, ficaria o seguinte. Deixa eu continuar aqui embaixo. Vamos fazer em duas etapas. Determinante vai ser igual a 1 vezes B2 vezes C3. Ó. Eu peguei essa linha em diagonal. A1, B2, C3. Mais B1, C2 e A3. Então, vamos escrever aqui, ó, B1 vezes C2 vezes A3. Aí, mais C1, A2 e B3. Então, C1 vezes A2 vezes B3. Agora, nós temos que subtrair para uma outra parcela. Como que nós vamos subtrair? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora, nós vamos inverter o sentido da multiplicação. Deixa eu só ajustar aqui. Isso. Então, agora nós vamos multiplicar nesse sentido e isso daqui vai ficar negativo. Ó. Então, essa linha, depois essa linha aqui, ó, também é negativo, e depois essa linha de cá, ó, negativo. Então, o resultado final, finalizando a expressão aqui, ó, nós teríamos C1, então, tudo isso daqui menos C1 vezes B2 vezes A3. Aí, menos A1 vezes C2 vezes B3. Menos, vou continuar aqui embaixo, depois eu ajusto isso daqui, B1 vezes A2 vezes C3. É essa regrinha que nós vamos adotar. A gente multiplica cruzado da esquerda para a direita, depois subtrai os resultados das multiplicações da direita para a esquerda. E nós vamos achar a determinante. Para que a gente acha a determinante? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês. Ok? Ô, Marco. Diga, Vinícius. Em qualquer situação, eu posso escolher uma das duas ou alguma vez vai ter alguma vez que vai ser só pela determinante, outra vez que vai ser só pela substituição? Você pode escolher. A gente analisando em termos de soluções de sistemas lineares, nós vamos falar daqui a pouco, se você tem 3 equações e 3 variáveis, você consegue resolver por matriz e consegue resolver por substituição também, sabe? Então, fica a critério, de fato. Eu recomendo a resolução por matriz, porque diminui a possibilidade de erro. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, pessoas que às vezes erram por falta de atenção, eu erro muito por falta de atenção, eu escolheria resolver por matriz. Eu lembro quando eu fazia engenharia, quando eu era aluno, eu sempre tentava montar artifícios para reduzir os meus erros por falta de atenção. Esquece de mudar um sinal, esquece de escrever um número. Então, eu optaria por matriz, mas fica a critério de vocês, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Bom,
Então, vamos fazer alguns exemplos de matrizes, tá? Gente, importante, né? O livro tem um resumo muito bom. Lá no final do livro, o apêndice C, ele fala sobre determinantes. É um resumo, estou olhando lá. É muito bacana, né? E quem depois quiser pegar para dar uma lida, pode ficar à vontade. Bom, vamos resolver, então, alguns exemplos, né? Calcular as determinantes. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Então, nesse exemplo, vamos pegar uma matriz 2 por 2. Então, essa matriz seria isso daqui. 2, 3, 2 e 4. Ok? Como que a gente calcularia a determinante? Seria o seguinte, 2 vezes 4 menos 3 vezes 2. Ok? 8 menos 6. Então, a determinante dessa matriz vai valer 2. Só isso. Tá aí. Deixa eu pegar agora um exemplo de uma matriz 3 por 3. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, 2. Então, vamos considerar uma matriz dessa forma. 1, menos 2, 0. Depois, 2, 1, 4. E 3, 0, 2. Bom, então, para resolver essa matriz, nós vamos fazer o seguinte, eu vou reescrever, eu vou repetir as duas primeiras colunas, então aqui vai ficar 1, menos 2 e 0, tá? Aqui vai ficar 2, 1 e 4. E na sequência, então nós vamos pegar, multiplicando, olha, isso, isso e isso, e faça somatório, tá? Tudo aqui é positivo. Depois nós vamos pegar, na sequência, isso é negativo, isso daqui vai dar negativo, e isso daqui vai dar negativo. Então, resolvendo essa determinante, nós teremos o seguinte, vamos pegar na sequência, então. Eu vou escrever. Um dos macetes que eu sempre adotei para mim, para não errar por falta de atenção, é escrever tudo que eu calculo, né? Eu lembro quando eu ia resolver as provas na faculdade, as minhas provas enchiam 2, 3 folhas, por quê? Porque eu gosto de escrever tudo para reduzir a possibilidade de erro. Então, 1 vezes 1 vezes 2. Aí nós vamos somar 2 vezes 0 vezes 0. Aí a gente soma de novo. 3 vezes menos 2, então vou colocar aqui um menos 2, vezes 4. Agora a gente vai subtrair, 3 vezes 1 vezes 0. E subtraindo 1 vezes 0 vezes 4. E agora 2 vezes menos 2, então 2 vezes menos 2, vezes 2. Vamos achar os resultados parciais disso, né? Então, 1 vezes 1 vezes 2 vai dar 2. Esse termo aqui dá 0, então vai ficar mais 0. Mais, aí nós temos aqui, eu vou ter que mudar esse sinal de mais, né? Então, 2, 0, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, vezes 4, menos 24. Então, deixa eu corrigir isso aqui, Eu vou tirar esse mais e vou colocar menos 24. Ô, Marco, uma coisa que eu sempre fiz na determinante, para facilitar, para não perder também, é entre cada multiplicação, entre cada soma e subtração, colocar entre parênteses. É uma boa, hein, Vinícius? Para ajudar, por exemplo, 1 vezes 1 vezes 2, aí entre parênteses, mais, é isso para facilitar a visualização. Isso, né, que você está falando? Ou parênteses ou colchete, né? Isso, exatamente isso. Aqui, então vamos seguir. Eu acho que é uma ideia boa que o Vinícius deu, sim. Vamos colocar assim. Aqui. Porque organiza o cálculo, né? E aí você não esquece de nada, né? Não fica nada para trás. Isso aí, Então, olha só, a gente resolveu esse primeiro.
2, depois 0, depois menos 24. Aí aqui vai ficar menos 3 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 0 vezes 4 vai dar 0. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Vezes 2 dá menos 8. Com esse sinal de negativo inverte, fica 8 positivo. Ou seja, a determinante aqui vai ser igual a 2 mais 8, 10, menos 24, menos 14. Esse é o resultado dessa determinante. Entendido? Alguma dúvida até agora? Bom, então veja bem. Ok, já está aí determinante. Isso aqui foi uma revisão, né, do que vocês já estudaram. Isso é moleza comparado com GAAL, geometria analítica, álgebra linear. Como é que é, Vinícius? Repete. Isso é moleza comparado com GAAL. De fato, né? As determinantes lá de GAAL é coisa horrorosa, aquele negócio de ter que multiplicar a linha toda e depois substituir pela terceira. Aquilo é horrível. Isso, verdade. Produto vetorial, produto escalar, né? Isso. Aqui para nós vamos focar só nisso daí, só isso que nós vamos precisar. Então o restante, sintam-se aliviados, né? Que a gente não vai precisar de usar, não. Tá? Mas é isso mesmo, geometria analítica e álgebra vetorial é mais pesado, realmente. Bom, então já que a gente está falando disso, a gente usa a matriz determinante para resolver equações lineares ou equações de sistemas lineares. E isso é muito útil, né? O que vem a ser isso, por exemplo? Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou direto no exemplo, tá? Vamos deixar a teoria de lado. Vamos direto por exemplo. Imagina que a gente tem uma equação que é o seguinte. Aqui a gente tem uma constante A1 vezes a variável x, tá bom? Mais outra constante B1 vezes a variável y. Isso daqui é igual a um valor qualquer chamado de C, C1. Agora, então, veja bem, a gente tem uma equação e duas variáveis. Daqui a gente não consegue resolver essa equação. Mas a gente consegue, por exemplo, se a gente tiver uma nova equação, a gente consegue resolver, né? Então, vamos escrever uma nova equação aqui, por exemplo. A2, agora eu tenho uma variável, uma constante A2 vezes a variável x, mais uma outra constante B2 vezes a variável y, que é igual a um outro valor qualquer que eu vou chamar de C2. Bom, a gente consegue organizar isso em forma de matriz, tá bom? A gente consegue organizar em forma de matriz, de forma que a gente teria algo assim, né, para vocês entenderem. A gente montaria uma matriz 2x2 de cá, e ficaria assim, A1, A2, aqui B1, B2, e essa matriz vai ser igual a outra matriz, que é C1, C2. Então, dessa forma, a gente consegue achar as variáveis x e y através de determinantes dessas matrizes, né? Então, por exemplo, como que a gente resolveria? A gente faria o seguinte, para achar a variável x, então x seria igual, deixa eu colocar uma linha mais para baixo aqui, x seria igual a essa matriz aqui, que eu já vou explicar, C1, C2, e B1, B2, dividido por essa matriz aqui, que é A1, A2, B1, B2. Bom, gente, então, olha que interessante. O que significa isso? Essa matriz aqui, olha, a primeira matriz, o que a gente faz? A gente tirou a coluna onde que tinha o x e substituímos pelas constantes C1 e C2.
Tá vendo que aqui deveria ser A1 e A2? Ó? Como a gente quer achar o valor da variável x, eu substituí as constantes A1 e A2 pelas constantes C1 e C2, no lugar de onde ficariam as constantes que estariam multiplicando a variável x. Ok? Como que a gente resolve, né, a divisão de matrizes? Através de determinantes. Então, a gente vai calcular a primeira determinante aqui em cima. Ó. C1 vezes B2 menos C2 vezes B1. Essa é a determinante de cima. E a matriz de baixo? Observa que a matriz de baixo é a matriz original das variáveis. Então, tá aqui, ó, A1, A2, B1, B2. Então, a determinante aqui ficaria A1 vezes B2 menos A2 vezes B1. Ok? Isso para achar a variável x. E como é que seria para achar a variável y, então? Vamos fazer aqui. Ó. Y, né, seria igual a... Nós precisamos achar a variável y, né, que corresponde às constantes B1 e B2. Então, a gente mantém as variáveis A1 e A2, tá aqui. E vamos substituir B1 e B2 por C1 e C2, que são as constantes que multiplicam a variável y. Então, aqui temos B1, B2... e dividido pela matriz original, né? Que seria isso daqui, então. A1, A2. Ô, gente, escrevi errado aqui. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Tá vendo? Danadinho. C1 e C2. Né? Já que a gente está substituindo aqui, ó, C1 e C2. E essa matriz aqui de baixo fica B1 e B2. Isso aí. Muito bem. Então, calculando as determinantes, vai ser aqui, ó, A1, C2, menos A2, C1, dividido por A1, B2, menos A2, B1. Ok? Ô, Marco, Bom, e diga, Vinícius. o X e o Y seriam, por exemplo, no circuito a corrente 1, corrente 2, etc? É exatamente isso. É isso aí, perfeito. Boa análise. Nós vamos só substituir x e y por i1, i2, i3. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns aí. É isso aí, exatamente. Bom, vamos resolver um exemplo desse sistema linear aqui. Então, exemplos. Né? O exemplo vai ser determinar as variáveis, tá? Das equações. Determinar as variáveis. Bom, então, deixa eu pegar um exemplo aqui do livro. Ah, que interessante. Vamos lá. Eu vou pegar essa variável, esse sistema linear aqui, ó. 2x mais y igual a 3 e 3x mais 4y igual a 2. Então, nós precisamos aqui determinar, determinar as variáveis x e y. Olha, né, assim, eu recomendo, né, a gente montar as matrizes. A gente teria duas matrizes, então, sendo que nós teríamos, ó, a coluna 1, tá? Na coluna A, 2 e 3, ó, que são as constantes, 2 e 3. Aqui nós temos 1 e 4, que é igual a 3, e 2. Certo? Bom, então para achar a variável x vai ser igual. Observa que a gente vai substituir as constantes de x, que são 2 e 3, por 3 e 2. Então, nós temos essa matriz 3 e 2, 1 e 4, dividido por a matriz original, que é 2 e 3, e 1 e 4.
Então, como que fica a determinante aqui? Nós vamos ter 3 vezes 4, né, multiplicando cruzado, ó. 3 vezes 4, menos 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 4, menos 3 vezes 1. Então, ó, aqui nós temos 12, menos 2, dividido por 8, menos 3, né? Então, vai dar 10 dividido por 5. Então, nesse caso, x vale 2. Ok? Tá aí, achamos o valor de x. Bom, uma vez que a gente achou o valor de x, agora nós precisamos de achar o valor de y. Quais são as soluções possíveis? A gente pode substituir nessa equação aqui o valor de x e achar o resultado de y, nessa daqui, ou então, né, resolver uma nova determinante, né, resolver por determinante de novo. Eu vou por determinantes, uma vez que nós estamos exercitando, né, esse conceito de determinantes. Então, o valor de y seria, nós vamos pegar aquela matriz original, manter as constantes de x, que é 2 e 3, eu vou pegar as constantes de y e substituir pelas constantes do outro lado da igualdade. Então, 2 e 3, não é? De x, o 1, nós vamos colocar o 3 no lugar do 1, e o 2 no lugar do 4. Dividido agora por essa matriz, que é 2 e 3, e 1 e 4. Bom, olha só. Essa determinante aqui em cima vai ser, então, 2 vezes 2, menos 3 vezes 3, ok? E a determinante embaixo, observa que a gente já calculou, a gente não precisa de repetir o cálculo. A matriz é a mesma, a determinante embaixo vai valer 5. Só trazer o resultado de volta. Quando a gente for analisar circuito, nós vamos fazer exatamente isso, tá? Então, aqui nós temos, olha, 4 menos 9 dividido por 5, ou seja, menos 5 dividido por 5. Então, y vale menos 1. Ok? Dúvidas até agora? Tá aí. Vamos fazer um exemplo 2. Tem um exemplo aqui que parece muita coisa desse tipo em circuitos elétricos. Nós vamos aplicar muito esse conceito. Nós temos um sistema agora que é o seguinte, ó, x igual a 3 menos 4y e 20y igual a menos 1 mais 3x. Antes da gente resolver e achar os valores de x e y, é conveniente que a gente organize as equações, coloque as constantes de um lado de igualdade e as variáveis do outro lado da igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 4y e trazer para o lado de cada igualdade. Ó. Aí nós teremos o seguinte, vai ficar x mais 4y, que é igual a 3. Ok? Tá aí. E nessa equação de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais 3x que está do lado direito e passar para o lado esquerdo. Então, ele vem negativo. Então, vai ficar o seguinte, menos 3x mais 20y é igual a menos 1. Se quiser, pode multiplicar tudo por menos 1, não é problema não. Mas para nós não faz diferença nenhuma, a gente pode deixar do jeito que está. Tá? E jogar na matriz. Ou seja, a matriz resultante desse sistema linear, as matrizes resultantes, né, nós teríamos o seguinte. Ó. Aqui nós temos 1 vezes x, então vou trazer o 1 para cá. Aqui é menos 3. O y é 4, né, então 4y, e aqui embaixo é 20. E que é igual a matriz 3 e menos 1.
Pronto, agora a gente consegue calcular os valores de x e de y. Então vamos lá. X vai ser igual a essa matriz aqui, ó. Vou substituir o 3 e o menos 1. Deixa eu só organizar aqui. Então, x vai ser igual a 3 e menos 1, que eu vou substituir as constantes de x pela constante do outro lado, as constantes do outro lado da igualdade. Aqui vai ficar 4 e 20. Dividido pela matriz 1 e menos 3 e 4 e 20. Ok? Trabalhando então as determinantes, né? Aqui nós temos 3 vezes 20, né? Multiplicando aqui, menos 1 vezes 4, dividido por determinante embaixo, 1 vezes 20, menos 3 vezes 4, ok? Então, nós temos 60, menos 1 vezes 4 dá menos 4, negativo vira positivo, então vai ser 60 mais 4, dividido por 20, mais 12. Então, 64, dividido por 32, x vai ser igual a 2. Ok, achamos o valor de x. Muito bem, vamos calcular então o valor de y. Olha, y, aí vamos montar a matriz de y. Nós vamos pegar a matriz original, manter as constantes de x, que é 1 e menos 3, e substituir as constantes de y, que é 4 e 20, por 3 e menos 1. Dividido por... Ah, detalhe, ó, já vou até fazer um negócio com vocês aqui, para a gente criar o hábito. Não vou nem escrever a matriz de volta. A gente sabe que a determinante da matriz de baixo vale 32, então só vou colocar aqui, ó, 32. Pronto. Que é o resultado dessa determinante embaixo. Bom, então vamos calcular. Aqui nós temos 1 vezes menos 1, menos 3 vezes 3. Tudo isso dividido por 32. Bom, então o resultado. 1 vezes menos 1, nós temos menos 1. 3 vezes 3 dá 9 negativo. Com esse sinal de negativo vira positivo. Então, mais 9. Dividido por 32. Bom, o resultado é menos 8 sobre 32. Se a gente dividir tudo por 8... Marco Túlio é 8, né? Não? Oi? Ah, 8, desculpa. É verdade. É isso mesmo. Obrigado. Então, dividindo tudo por 8, né, vai dar 1 quarto. Isso daí. Ou seja, y vale 1 quarto. 0,25, né? Entendido, gente? Alguma dúvida até agora? Qualquer coisa, fala aí que a gente vai pausando, né? Eu vou fazer só mais um antes da gente voltar lá para circuitos elétricos, tá? Deixa eu pegar aqui ver se eu consigo achar um do livro.
Bom, na verdade, eu acho que a gente já pode ir direto lá para a parte de circuitos, né? Eu acho que a ideia aqui é reforçar o conceito. Tá aí, eu acho que vamos praticar esse conceito de matriz determinante aplicando em circuitos elétricos, nada melhor do que isso, né? Acho que a matriz 3x3 dá para resolver lá, que é melhor. Eu já vou direto trazendo para o contexto de circuitos elétricos, ok? Então vamos lá, olha só. Na última aula, eu resolvi um exercício de exemplo e eu quero voltar agora e resolver esse exercício, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Análise das correntes nos ramos. Ramos são trechos de circuito, né? Opa, ficou escrito errado aqui, deixa eu corrigir. Nos ramos. Nós vamos resolver agora por determinantes. Então, vamos pegar um exemplo. Vou pegar exatamente o mesmo exemplo da última aula, que é um exemplo que está na página 193 do livro, tá? Então, exemplo. Calcular as correntes em todos os componentes. Pronto, vou escrever assim. Em todos os componentes, fica melhor. Muito bem. Deixa eu desenhar um circuito. Resgatando o circuito da última aula. Deixa eu ver se esse circuito está aqui. De fato, ele está aqui, ó. Deixa eu ver se consigo copiar, para a gente ganhar tempo. E bom, então está aí o circuito. É o mesmo circuito da última aula, só vou apagar aquela... Não, nem precisa, eu vou deixar essa corrente I3 do jeito que está ali, ó, exatamente do mesmo jeito. O fato é que a gente não sabe se a corrente do I3 ela está subindo ou descendo, né? Bom, qual que é a ideia? Quando resgatando na verdade, assim, o método, gente, é o mesmo que a gente viu na última aula em termos de análise de circuitos. A ideia da análise de circuitos, né, analisando as correntes nos ramos, consiste basicamente da gente estabelecer correntes elétricas em cada ramo, arbitrariamente, tá? E a gente calcula a corrente de cada ramo, de cada malha, e depois acha 3 equações separadas, né? Então, aplicando o método, até escrevi na última aula, tá bem passo a passo, na verdade eu até esqueci de disponibilizar esse material para vocês. Mas eu vou dar uma organizada nisso e coloco lá no Drive, tá? Observa aqui, ó. Eu coloquei um roteirozinho aqui, ó, um método, né? Associar uma corrente para cada ramo, estabelecer as polaridades nos resistores, aplicar a lei de Kirchhoff e obter as equações de cada ramo. Depois aplicar a lei de Kirchhoff nos nós e resolver as equações, né? Sistema linear. Nós vamos mudar só o último passo, porque antes a gente resolveu as equações por substituição. Agora nós vamos resolver por matriz, tá bom? Então, seguindo o roteiro, né? Pediu para determinar as correntes elétricas de cada circuito. Ó. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher e vou dizer que essa corrente elétrica aqui está circulando nesse sentido. Ó. E vou chamar essa corrente elétrica de corrente I1. Vou estabelecer uma outra corrente elétrica que sai dessa fonte aqui, E2, ó,
E essa corrente elétrica está fazendo esse percurso aqui. Ó. Então, eu vou chamar aqui de I2. Analisando, né, desse raciocínio que eu estabeleci aqui agora, né, nessas correntes que eu escolhi, a corrente 2, junto com a corrente I1, no nó A, elas se unem, elas somam. Então, surge a corrente I3, que eu vou desenhar aqui embaixo. Então, aqui nós temos a corrente I3, tá? Ou seja, de imediato, a gente, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, nós sabemos que I1 mais I2 vai ser igual, então, à corrente I3. I3, tá bom? Bom, a gente também precisa de determinar as polaridades dos resistores, né? Olha, de acordo com o sentido das correntes que eu estabeleci, a corrente elétrica sai da fonte, então, bom, tá aqui a polaridade da fonte, né? Sem dúvida, positivo e negativo. A corrente elétrica, ela entra no resistor R1, onde que ela entra é positivo e onde que ela sai é negativo. A corrente I3, ela entra no resistor R3 aqui e sai de cá, ó. Então aqui é positivo e aqui é negativo. A corrente I2 entra no resistor R2 por aqui, então aqui é positivo, sai de cá e de cá é negativo. Muito bem. Agora a gente já tem as polaridades dos resistores e as correntes elétricas. Vamos estabelecer o seguinte, ó, eu vou chamar essa malha aqui de malha 1 e aqui de malha 2. O que seria malha 1 e malha 2? Eu acho que vale a pena desenhar, na última aula eu desenhei também, eu vou fazer de novo agora. Então, a malha 2 está aqui, ó. Muito bem. Vamos analisar somente a malha 1 por enquanto. Então, vamos lá. Malha 1. Ok? Na malha 1, então, nós temos o resistor R1. Deixa eu desenhar aqui. Aqui está o nó A. Eu vou esquecer o nó A por enquanto. O resistor R1. E aqui embaixo a fonte. E aqui nós temos o resistor R3. Ok, R3, R1, tensão E1, 12 volts, o R1, 2 ohms, o R3 é de 4 ohms, tá? Aqui nós temos a corrente I1, aqui nós temos a corrente I3, ok? Muito bem. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, analisando o circuito, né, a gente sabe que, aplicando a lei de Kirchhoff, a somatória das tensões, considerando o sentido da corrente elétrica que a gente estabeleceu horário, né, a somatória das tensões tem que ser igual a 0 volts. Bom, então veja bem, sentido horário, E1 é positivo, a fonte de tensão provoca uma elevação de tensão. Só que a corrente elétrica, ao passar por R1, gera uma queda de tensão. Então, essa tensão nós vamos chamar de negativa, que é a tensão no resistor R1. E quando a corrente elétrica também circula por R3, gera uma nova queda de tensão. Então, aqui nós vamos chamar de menos VR3. A equação do circuito dessa malha é isso, né? E1 menos VR1 menos VR3 igual a 0. Tá bom? Como que a gente calcula a tensão VR1? É só pegar a corrente vezes a tensão. Então, E1 menos I1 vezes R1 menos I3 vezes R3 é igual a 0. Vamos substituir e atribuir os valores agora. O valor de E1 vale 12. Então, tá aqui, ó, 12. I1 é o que a gente precisa de calcular. Então, eu só vou escrever assim, ó, menos I1.
E o valor de R1 vale 2 ohms. Então, vou colocar ali, ó. Menos I3, a gente quer calcular. E o valor de R3, 4. Igual a zero. Então, olha que interessante. Nós vamos ter uma equação aqui, ó. E essa equação a gente pode escrever desse jeito. Ó. Menos, ó, eu vou pegar o 12 e jogar para o outro lado da igualdade, tá bom? Ele vai ficar negativo, obviamente, né? Então, nós teremos que menos, vou escrever já na sequência certa, 2 vezes I1, menos 4 vezes I3, é igual a menos 12. Ok? Eu posso reescrever, então, multiplicando tudo por menos 1, reescrever essa equação desse jeito. 2 vezes I1 mais 4 vezes I3 vai ser igual a 12. Então, beleza, já temos aqui a primeira equação. Mas se não multiplicar por menos 1, não tem problema não, né, Marco Antônio? Não, se você multiplicar de um lado da igualdade do outro, não tem problema nenhum. Não, beleza. Beleza? Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, quer ver? Deixa eu achar aqui. Vamos ver se dá certo de eu achar. Olha que interessante, gente. Tem um errinho aqui que agora que eu estou vendo, mas eu vou corrigir agora, é coisa à toa, sabe? De novo, falta de atenção, né? Observa que a tensão é 2 volts, não 12, tá? Deixa eu até corrigir isso aqui. Porque na hora que eu for compilar esse material para mandar para vocês, para ele não ir com erro. Tá vendo que aqui tem 12 volts? Pronto, 2 volts. Agora tá certo. Olha, muito bem. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Aquela malha que a gente fez agora, nós tiramos a equação. Observa que na última aula a gente tirou uma equação, mas a gente achou uma equação final diferente. Por que diferente? Porque no final eu dividi tudo por 2, tá vendo? Aí ficou 1, menos I1, menos 2 e 3. Deixa eu voltar lá e explicar um negócio para vocês. Qual a diferença que faz se a gente dividir tudo por 2 ou não? Para a gente, em termos de matrizes e determinantes, não faz diferença nenhuma. Quando a gente vai trabalhar com substituição de equação, é até recomendável, sabe, que a gente faça essa substituição. Mas para nós aqui, isso é indiferente. Deixa eu corrigir aqui, tirar o 12. Ó. Então, a gente poderia, na verdade, pegar essa equação e dividir tudo por 2. Facilitaria as contas, né? Se a gente dividir tudo por 2, ó, ficaria o seguinte, ó, I1 mais 2 vezes I3 é igual a 1. Matematicamente vai dar o mesmo resultado lá no final, quando a gente for achar as correntes elétricas, tá bom? Por enquanto eu não vou dividir por 2 não, só trouxe ali de curiosidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer a análise da malha 2. Então, vamos lá, malha 2. E vamos achar uma nova equação agora, só para essa malha do circuito. Na malha 2, então, nós temos o resistor R3, está aqui. Do lado de cá, nós temos o resistor R1 e uma fonte de 6 volts.
Então, esse daí é a malha 2. Vamos colocar assim, ó, E2, 6 volts. Aqui nós temos o resistor R1, aqui é o resistor R3. Deixa eu só pegar os valores ali. 4 ohms e 1 ohm. Ô, Marco, Oi. essa equação aqui em cima, 2 vezes I1 mais 4 e 3 igual a 2, não era 12, não? Pois é, sabe, o Djavan, tem um errinho aqui, ó, porque no enunciado é 12, desculpa, é 2. Ah, tá. Foi o erro de o E1 copiar. igual a 2, então. Aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Ah, tá. Menos 2. Entendi. Tá? Veio um de gaiato ali. Bom, então aqui nós temos a corrente I1. Desculpa, gente, já estou confundindo os resistores aqui de novo, né? É R2, ó. Tá vendo? Eu ainda posso usar desculpa sempre falando que é segunda-feira. Toda aula de segunda-feira eu uso essa desculpa. Então aqui, ó, R2. Muito bem. E aqui, consequentemente, vai ser I1, I2. Certo. E aqui nós temos a corrente I3, né, nesse componente. Lembrando que aqui nós temos um nó, né, então tem corrente elétrica circulando naquele outro trecho do circuito, mas nós não vamos analisar agora, tá? Em termos de polaridade, positivo, negativo, e aqui positivo, e aqui negativo. Marco, R2 é ao contrário, a polaridade. Opa, é mesmo. Obrigado, Vinícius. Senão depois a equação ia ficar toda errada lá. Então é positivo e negativo. Isso aí. Muito bem. Então, olha só. Como a gente colocou a corrente I2 nesse sentido, nós vamos dizer que a somatória, então, das tensões elétricas dessa malha tem que ser igual a 0, né? Então, começando aqui por E2, ó, né? Começando de E2, passando por R2 e circulando toda a malha nesse sentido. Se eu escolhesse o sentido contrário para poder analisar, não teria problema nenhum, uma vez que a gente já estabeleceu as polaridades. Então, nós temos que E2, ok? Menos VR2, menos VR3 é igual a 0. Colocando os valores das correntes, nós teríamos o seguinte, ó, que é 2 menos... Quem que passa no R2? É a corrente I2 vezes R2 menos o VR3, que vai ser I3 vezes R3 é igual a 0. Atribuindo os valores, né, vamos colocar aqui embaixo, ó, E2, 6 volts. O I2 é o valor que a gente quer achar, então vamos colocar assim, ó, I2 vezes o valor de R2 vale 1, menos I3 vezes 4 é igual a 0. O que a gente consegue trabalhar aqui, então? Colocando tudo de um lado da igualdade, eu vou fazer de uma forma mais didática possível, depois a gente vai encurtando o caminho, tá? Então, nós teríamos o seguinte, ó, menos 1 vezes I2, que é essa parcela aqui, ó, tá? I2 vezes 1, então, colocar menos 1 vezes I2. Menos 4 vezes I3 vai ser igual a menos 6. A gente também, de novo, pode multiplicar tudo por menos 1, né? Agora eu vou tirar aqui esse 1. Nós temos, então, I2 mais 4 vezes I3 vai ser igual a 6. Então, aqui a gente tem uma nova equação. Será que com essas duas equações a gente consegue resolver e achar os valores de 2 e 3 e 1 e 3? Não.
Observe que a gente tem 3 incógnitas, I1, I3 e I2. Então, eu preciso de, no mínimo, mais uma equação, tá? Para a gente conseguir resolver. De onde que nós vamos tirar essa outra equação? Nós vamos analisar o nó A. Então, quando a gente faz a análise desse nó, deixa eu colocar ali, porque eu acho que eu não escrevi ali, indicando qual que é o nó A. Tá lá, ó, lá em cima, nó A. Bom, então é o seguinte, né, vamos desenhar aqui o nó. Aqui descendo, nós temos a corrente I3. Chegando aqui da direita para a esquerda, I2. E aqui a corrente I1. Então, aplicando a lei de Kirchhoff, nós podemos dizer que I1 mais I2 vai ser igual a I3. Então, I1 mais I2 igual a I3. Observe que agora nós temos 3 equações. Se eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, a gente consegue resolver, então, o sistema. E na última aula, a gente já viu como que se resolve aplicando aquele método da substituição das equações. Vamos resolver agora por determinantes. E para resolver por determinantes, eu sempre recomendo, até o livro não fala isso, mas eu gosto de fazer isso. É a gente montar um sistema para organizar as equações, tá? Então, vamos organizar, começando por essa equação aqui, ó. A gente pode dizer, então, que, manipulando essa equação, ó, a gente pode reescrever o seguinte, que I1 mais I2 menos I3 é igual a 0. Vocês estão de acordo? Deixa eu achar aqui. Igual a 0. Muito bem. Então, eu vou voltar e reescrever essa equação aqui, então. Nós temos I1 mais, vou escrever mais espaçado que vocês vão entender o motivo, I2 menos I3 é igual a 0, tá? Eu vou trazer a segunda equação lá que a gente achou, ó, que é 2 e 1 mais 4 e 3 igual a 2. Então, vou escrever aqui, ó, 2 vezes I1 mais 4, opa, deixa eu soltar esse espaço, mais 4 vezes I3 é igual a 2, não é? Ó? 2 e 1 mais 4 e 3 igual a 2. Olha lá. E a última equação é I2 mais 4 e 3 igual a 0. Então, vamos escrever o seguinte, ó, aqui embaixo. Ó, I2 mais 4 e 3 igual a 6. Gente, nós vamos completar os espaços vazios com 0 agora. Então, aqui, olha, nessa expressão, nós temos 0 vezes I2. E aqui a gente tem 0 vezes I1. Pronto. Agora a gente consegue montar as matrizes. Tá vendo? Eu gosto de colocar primeiro o sistema, organiza as equações, preenche as lacunas ali com 0, e daqui a gente vem nas matrizes. E como seriam as matrizes? Nós temos 3 variáveis, então vai ser uma matriz 3 por 3. Né? E vamos... Ô, Marco. Pode falar. A segunda equação não é... Aliás, a segunda equação aí não é I1 mais 2 e 3 igual a 1, não? Vamos lá. Ó. Eu peguei essa equação aqui. Ó. I1 mais 2 e 3... Ah, pode ser, entendido, Javan. Você pode usar essa daqui... Tanto faz, né? Tanto faz, mas é porque... Só para a gente entender melhor. Eu peguei essa que está aqui dentro do retângulo. Que eu fiquei procurando onde você tinha achado aí, mas tá tranquilo, valeu. Mas bem observado, é isso aí. Você pode escolher uma das duas, tá? Uhum. Ok, gente, então vamos lá. Vamos montar as matrizes. Então, olha, nós temos
a primeira coluna, que é da corrente I1, a primeira variável aqui, ó, é 1, né? 1 vezes I1. Então, nós vamos colocar 1, 2 e 0. Na coluna do I2, ó, aqui é 1 também. Então, nós temos 1, 0 e 1 aqui embaixo também. Ó. 1, 0 e 1. E na coluna do I3, observa que aqui nós temos menos 1 vezes I3. Então, vou colocar menos 1, 4 e 4. Essa matriz é igual a essa matriz aqui, ó. 0, 2 e 6. Ok. Então, veja bem. Aplicando o conceito de determinantes que a gente viu agora há pouco, né? Vamos calcular as correntes I1, I2 e I3. Então, para calcular a corrente, vou começar pela corrente I1. Como que nós vamos calcular a corrente I1? Eu vou pegar essa coluna aqui, olha, que é a coluna das constantes da corrente I1, e vou substituir pelas constantes do outro lado da igualdade, 0, 2 e 6. Então, essa matriz, para calcular o I1, ela começa desse jeito aqui, ó, 0, 2 e 6. Ou seja, eu substituí o 1, o 2 e o 0 por 0, 2 e 6. Agora eu vou colocar aqui, ó, 1, 0 e 1, que corresponde à corrente I2. 1, 0 e 1. E agora menos 1, 4 e 4. Ok? E vou dividir agora essa matriz pela matriz original, que é essa matriz de cá. Então, vai ficar 1, 2, 0, 1, 0, 1, e menos 1, 4 e 4. Como que a gente vai resolver essas matrizes? A gente repete as duas colunas, então, vou pegar a primeira coluna, 0, 2 e 6, e aqui vai ser 1, 0, 1. Ok? Aqui nós temos 1, 2, 0, e 1, 0, 1. O conceito que nós vamos aplicar é aquele que a gente acabou de ver agora há pouco. O que nós vamos fazer é multiplicar aqui, ó, e depois multiplicar cruzado no sentido da esquerda para a direita. E depois desse jeito aqui, ó. Tá certo? Eu gosto de tracejar assim que ajuda também, né, a não perder o raciocínio. Multiplicando aqui da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, ou seja, vamos lá, olha só. A corrente I1, então, vai ser igual a 0 vezes 0 vezes 4. Quem é bom de fazer conta aí de cabeça pode escrever o resultado direto. Ó, 0 vezes 0 vezes 4 dá 0. Eu vou fazer assim. Pode usar a ideia do Vinícius também de colocar entre parênteses 0 vezes 4. Depois 1 vezes 4 vezes 6. Mais menos 1. Ó, já apareceu um negativo aí. Ó, menos 1 vezes 2 vezes 1. Agora nós vamos subtrair, porque eu vou multiplicar no sentido oposto. Ó. Menos 1, que é esse menos 1, vezes 0 vezes 6. Menos 0, 4 e 1. Aí menos 1, 2 e 4. Ok, nós vamos pegar tudo isso daqui, ó, e dividir agora pela determinante da matriz de baixo, que vai ser, pegando na sequência, 1, 0 e 4, mais 1, 4 e 0, mais menos 1, vezes 2, vezes 1, aí menos, agora vamos pegar no sentido oposto, menos 1,
V0, V0. Menos 1 vezes 4, vezes 1. Menos 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Ok, vamos calcular os resultados parciais. Então, I1 vai ser igual a 0, 0, 4 vai dar 0. Mais 1 vezes 4 vezes 6, 24. Ó, aqui vai dar menos, né? Menos 1 vezes 2 vezes 1 vai dar menos 2. Depois nós temos menos 1, 0 e 6 vai dar 0. Depois 0, 4 e 1 também dá 0. E menos 1 vezes 2 vezes 4 vai dar menos 8. Ok. A forma também de ver se não esqueceu nada, conta que tem que ter 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resolvendo embaixo, 1 vezes 0 vezes 4 dá 0. Mais 1 vezes 4 vezes 0 dá 0. Aí depois nós temos menos 1 vezes 2 vezes 1. Então aqui vai dar menos 2. Aí menos 1 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Menos 1 vezes 4 vezes 1. Então aqui vai dar menos 4. E menos 1 vezes 2 vezes 4, que dá menos 8. Ok? Vamos analisar aqui. 24 menos 2, nós temos 22. Menos 8, 14. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Não, tá certo. 14. Muito bem. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Com menos 8 vai dar menos 14. Ou seja, a corrente elétrica I1, ela vale menos 1 ampere. O que significa corrente negativa no resultado? Indica que nós erramos o sentido da corrente. Tá, vamos voltar no desenho. Ó. Então, voltando aqui em cima, eu vou conferir também, né? Tem que dar o mesmo resultado que a gente achou na última aula. A corrente I1, ela tem o sentido oposto do que a gente desenhou aqui. Na verdade, ela está no sentido inverso, da direita para a esquerda. Então, toda vez que a gente acha um resultado e o resultado é negativo, significa que a gente errou só no sentido da corrente. Vamos conferir o resultado aí da última aula também. I1. A gente acertou tanto que a gente errou 2 vezes, né? A gente errou na última aula no sentido e erramos agora de novo no sentido. Menos 1 ampere. Ok, gente, vamos fazer o seguinte, né? Como a gente já está no horário aqui das 20h15, a gente faz uma pausa agora, depois do intervalo a gente volta e calcula as correntes I2 e I3 e continuamos com o conteúdo. Ok?